Vamos lá. Não é assim? Então vamos fechar os olhos um pouquinho. Vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. Vamos pedir a presença dele com muita humildade, simplicidade, pequenos, como necessitados que sempre somos do Pai, obedientes a Ele. Vamos abrir o nosso coração para que Ele possa permanecer em nós essa noite. Busquem se esvaziar, deixando lá fora tudo aquilo que atrapalhou essa nossa caminhada para Ele, aquilo que tirou a nossa paz, minou a nossa paciência, tirou a nossa alegria de viver, fez com que cada um de nós se tornasse aquela pessoa egoísta que não pensa no outro. Deixamos de ser misericordiosos com os irmãos, deixamos de dar atenção àqueles que estão, principalmente à nossa volta. Vamos deixar tudo lá fora, esses obstáculos, e aqui dentro vamos deixar Ele reinar plenamente na nossa vida. Que seja feita a sua vontade e não a nossa. Convidando Ele a entrar, coloque as suas intenções aí. Peça que Ele venha animar a cada um de nós essa noite, aumentar um pouquinho mais a nossa fé. Que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração para entender melhor o que Ele tem a nos ensinar essa noite. Peçam a paz, peçam a saúde para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade. Rezemos pela paz no mundo, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde,
O da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a esse homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para com ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler, acho que dá para ler mais uma vez só, né? Que é longo. Busquem ler mais uma vez, depois nós voltamos para fazer a partilha. Wagner, faz favor, fecha o seu microfone para não fazer barulho. Eu quero que você explique direitinho esse evangelho, porque ele não, né, ele não é fácil. Vamos tentar. Não, o Espírito Santo vai explicar. Você está dizendo isso aí, né? Espírito Santo, explique para nós esse evangelho. Quem é que não reclama, né?
Pronto, deu para ler. Passar a noite inteira falando. Bastante coisa. Lê de novo, depois chama outro para ler novamente, daí acabou o tempo. Aí não dá para entender nada. Né? Tem que ler novamente ou... Acho que tá bom, né? Sim, tá bom. Acho que tá bom. Porque ele é longo, né? Senão... É bastante longo. Então, vou dar um pequeno início, depois vamos ver o que o Espírito Santo vai tocar no coração de cada um, e depois nós vamos conversando, tá bom? Então, esse evangelho de hoje, né, como a Ilza falou, né, às vezes é difícil de nós entendermos, né? Aqui ele está falando em especial, né, no início, para o povo judeu. O povo judeu que se achavam os escolhidos, que se achavam que tinha todo o mérito, né, de receber o reino de Deus, né, que eram os primeiros, né? Então Jesus veio em primeiro lugar para os judeus, né? Então eles achavam que eles eram tudo, né? E depois foram entrando outros, né? Jesus convidou a todos, né? Ele convida a todos que estão pelo caminho, né? Não importa quem, se é judeu ou não, ele convida a todos a participar do reino, né? Então, o primeiro momento é esse, né? Um destaque, tá certo? Que nós podemos refletir. Agora, o outro momento é que Deus, ele salva a todos, né? E na medida dele, no tempo dele, e não do jeito que nós imaginamos, né? Então ele vem a salvar a todos. Ele quer que todas as pessoas entrem no seu reino, todos, né? E ele faz esse convite e cada um tem uma resposta, né? E ele vai acolhendo essa resposta, né, do jeito dele, não do nosso jeito, né? Tem o caso do Dimas, né, que morreu junto com Jesus pregado na cruz, é um exemplo maior, né, vamos dizer assim. E junto com Jesus lá na cruz, nos últimos momentos, ele faz a conversão dele e entra com Jesus, né, no céu, é verdade? Um ladrão, né, que estava ali ao lado de Jesus e, né, no último minutinho, né? Ele entrou. Aqui fala que é uma hora, né? Ele trabalhou apenas uma hora, né? E ele foi nos últimos minutinhos ali, né? Junto com Jesus na cruz e entrou no céu. Então, nós não podemos, como eles aqui, julgar, né, aqueles que Deus convida. Nós temos que fazer a nossa parte todos os dias, né? Nós temos que nos salvar, temos que olhar para nós apenas, né? Agora o outro que vai fazer a salvação é Deus com ele, não é isso? Então nós temos que procurar fazer o melhor. Esse melhor pode ser a vida toda, né? Buscando fazer esse melhor, né? Trabalhando a vida toda nessa linha, né? Outros, né? Damos exemplo de tantas pessoas que passam a vida inteira no erro e depois há uma conversão, né? O Sr. Arnaldo sempre falava disso, né? E gostava de colocar, né? Que ele fez essa conversão tardia e ele falava assim: por que eu não me arrependi, não fiz essa mudança antes, teria sido feliz mais cedo, né? E com toda certeza ele está no mesmo nível que qualquer um, né? Então todos nós, né, estamos aí e de acordo com cada um tem seu momento, não é verdade? Todos nós temos um momento de dizer sim a Deus, todos nós. E esse momento não pode ser questionado por ninguém, né? Que é o momento dele e Deus acolhe cada um no seu momento. A verdade é que todos vão se salvar, todos. Então imagine assim, né? Mas como? E aquele que está sempre no erro, que está lá? Eu digo para vocês que Deus, ele nos criou, né, para chegar até Ele. Então todos já estamos salvos. Jesus morreu na cruz, né, por todos nós, já salvou. Como é que fica então esse processo de salvação, né? Como é que fica? Depende de cada um. Como ele já nos salvou, né, depende de cada um dizer o sim no momento de cada um, né?
E Deus é paciente, Deus é bondoso, Ele fica esperando, como diz aqui, né? Ele foi na praça uma vez, será que tem alguém lá? Ele fala assim, será que alguém disse sim? Daí ele vai na praça de novo, será que tem mais alguém lá? Eu vou lá chamar mais alguém, né? Daí ele fica esperando, aquele lá disse sim também, né? Então ele está sempre aguardando esse sim de cada um, e ele faz uma festa quando as pessoas fazem essa conversão, né? Dizem esse sim. Então é muito bonito. Então nosso Deus é maravilhoso, bondoso, misericordioso, né? Que espera cada um de nós com muita paciência o nosso sim, né? Essa paciência que às vezes nós não temos com os outros, com aqueles que estão à nossa volta, e às vezes nem com nós mesmos. Às vezes nós cobramos de nós, né? Puxa vida, errei de novo, desanimado comigo mesmo, né? Porque deveria ter mudado e não mudei. Puxa vida, o que eu estou fazendo aqui na igreja, né? Quantas lições que já aprendi e caí na mesma coisa, né? Então, eu me falo assim para mim mesmo, né? Às vezes a gente se desanima com a gente mesmo, ainda mais com os outros, né? Que estão à nossa volta. Vocês mesmos já falaram, nossa, quantas vezes aquela pessoa já foi na igreja e não muda, não. É sempre o mesmo, parece que não escuta, entra com um ouvido, sai por outro, né? Não faz diferença na vida. Então, nós estamos aqui para isso, para aprender. Então, vamos buscar fazer o nosso melhor e servir, né? Como vocês ouviram lá outro dia, né? Servir de alavanca, né? De sustentação, sustentar o outro para que o outro cresça também, né? Tá bom? Suporte. Suporte. Servir de suporte, né? Ei, o que vocês têm a dizer? Vamos lá. Chama os universitários. Vamos ouvir vocês primeiro um pouquinho. Eu depois para limpar meu óculos. Estava sujo. O que você levantou, a última frase que você falou aí, não agora, na reflexão, mas sobre Dimas. Dimas foi o último salvo que Jesus em vida, os dois em vida. Porque Jesus já tinha salvado vários e vários até ele ser elevado, né? Isso. Ser elevado na cruz. E hoje é dia de São Mateus. Mateus foi a mesma coisa também. Exatamente. E ele disse uma das frases mais bonitas que Jesus disse: eu vim para salvar os doentes. O são não precisa de médico, né? Foi mais ou menos assim. Exatamente. Quem tem saúde não precisa de médico. Precisa de médico quem está doente. E quando nós estamos no pecado, nós estamos doentes. Mesmo... Bem pertinho deles para eles ouvir. Mesmo com... Nossa, Jorge. Com a nossa parte física é tudo em dia. Está muito quente. Mas nós estamos... Quando nós estamos em pecado, estamos doentes. Então nós temos que sempre pedir a Deus, porque Deus, a coisa linda de Deus é que Ele faz 70 vezes 7, né? Quantas vezes você pedir? O que você quer que eu faça? Pode deixar lá, não tem problema, não tem, não escuta. Não, é porque ele está muito quente. Isso é, Então, não sei, pode não, ser. Está funcionando, está usando, né? Tem que esquentar. Então é isso aí que eu queria comentar. Você lembrou uma coisa legal, Dimas foi o último ser humano salvo em vida por Jesus. Infelizmente, o que estava do lado esquerdo não acreditou, né? Disse não, né? E disse não. Outra coisa que nós sabemos, a gente faz a nossa escolha. Jesus veio para fazer uma coisa mais linda que existe. Isso falo principalmente para a Rita, que a Rita está começando a estudar. É nos dar liberdade. Não tem coisa mais gostosa que a liberdade, a coisa mais você fazer a sua escolha das coisas. A gente nunca imaginamos a escravidão. A escravidão deve ser você se fazer na marra o que você não quer fazer. É difícil, né? E Jesus deixa você solto, você faz o que você quiser.
Depois você vai ter. Você vai responder. Depois você vai ter que responder pelas suas atitudes. Suas atitudes vai cobrar. O bem ou o mal ele vai cobrar de um jeito ou de outro. Ele não, a natureza cobra, né? A natureza cobra normalmente. Isso aí, viu, Cris? Eu queria te falar. Muito bem. Quem mais? Eu vejo assim que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então não importa o tempo de cada um. Cada um tem o seu tempo de conversar, né? Jesus está sempre chamando. Cada um tem o seu tempo, né? E os trabalhadores aí. Cada um trabalhou um tempo, mas no final a recompensa é a mesma. Quer dizer, não importa se a gente se converteu ontem, ou se a gente se converteu há anos atrás, se a gente se converteu agora, próximo da morte, né? Próximo da nossa passagem. Se nós vamos ressuscitar do mesmo jeito. Se não vai ser diferente para quem se converteu há alguns anos atrás, algum tempo atrás, ou aquele que se converteu, nem o ladrão lá que se converteu no último minuto, né? Quando a gente passar, Jesus vencer o nosso tempo aqui, podemos dizer assim, né? Jesus nos chamar, não importa quanto tempo, vai ser todos iguais, né? Não importa o tempo. Deixa eu fazer barulho. Vai ser tudo igual, né? A salvação vai ser para todos. O jeito que vai ser para um que se converteu há muito tempo, vai ser para aquele que converteu agora também, né? Então, nós que temos essa mania de tempo, para Deus não tem tempo, né? O importante é a conversão. Aproveitar que eu estou com o celular, eu vou falar também. É que nem aquele ditado que fala, combinado não sai caro. Quando ele saiu à procura de trabalhadores, ele combinou uma moeda de prata. Quando ele foi atrás do outro, ele combinou da mesma forma. Chegou no final, ele pagou aquilo que ele tinha combinado com cada um. Mesma coisa Deus. Deus promete paraíso para todos, independente se ele, desde do nascer da pessoa, já quer, não importa o tempo que você está ali prestando serviço para Deus. O importante é você querer ir para o paraíso. É mais ou menos nesse sentido, tipo, o combinado não sai caro mesmo. Mas que é difícil, assim, o primeiro momento era difícil. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na missa foi esse evangelho. Aí eu lá escutando, eu não prestei muita atenção, mas eu falei, gente, mas como assim? Eu achei justo, porque eu não tinha entendido como todo, mas eu achei muito justo. Eu falei, gente, mas isso tá errado. E eu fiquei murmurando assim na cabeça. Aí depois, só que o padre explicou, mas aquele negócio tava na cabeça que eu não tava nem prestando atenção no que o padre tava explicando. Eu só tava falando, gente, mas tem que estar na Bíblia. Você tá vendo? É que você prestou porque a gente ficava prestando atenção só no trecho ali. E eu fiquei murmurando aquilo. Aí depois, mais pra frente, eu fui entender isso. Mas no começo, assim, quando você pega o fragmento sem um todo, você acha estranho. Como assim? A pessoa trabalhou o dia inteiro, recebe o mesmo que o outro que trabalhou menos. Aí você fica assim, nossa, mas que estranho. Mas é claro, eles combinaram daquela forma. Então, é aquilo, combinado não sai caro. Se você se sujeitou a trabalhar por uma moeda, você já sabia quanto você ia ganhar no final. Ele foi justo. E, de toda forma, a pessoa que está pagando, ela fez o combinado. Então, ela combina da forma que ela quiser. Ela, o serviço está ofertando. Então, assim, mas é difícil mesmo, porque você fica pensando. Gente. Você presta atenção. Mas tem muito tempo já. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu acho que um dos primeiros evangelhos que eu prestei atenção e falei, gente, mas está errado. Eu fiquei contestando, assim, murmurando assim mentalmente, não tem coisa errada nesse evangelho. Mas de boa. Mas eu vejo assim, aqui quando ele diz no 14, toma o que é teu e vai-te. É a justiça, né? É justo, né? Ele está cumprindo. Isso é difícil para nós, né? Você falou um pouquinho. Ser justo, né? Às vezes, ser justo não é fácil. Né? Quantas vezes
toma o que é teu e vai. A gente, tudo bem, a gente até fica feliz com o que é teu, mas você já fica olhando. Hoje, né, o consumismo é muito grande. Eu já vejo ela com uma roupa nova, então eu não me contento com o que é meu mais, né? A gente já quer mais, quer... então, acho que o mundo seria bem melhor se cada um, né, fosse feliz com o que tem. Por que se passa tanta coisa hoje em dia? Porque se quer mais, tem um Fusca, eu quero um outro carro, quero não sei o quê, né? Se o vizinho compra um carro melhor, a gente já quer outro melhor. E a gente teria que pensar menos, né, em consumir menos. E viver como Jesus pediu para a gente viver, né? Acho que é um pouquinho isso. Perdão, que agora eu estou falando. Viu? Uma coisa que eu vejo também nisso é a equidade. Tipo, ele não iguala as pessoas pelo horário, mas é aquilo que a pessoa consegue trabalhar para chegar no combinado. Então, pode ser que muitas vezes aqueles que foram trabalhar mais tarde, eles não iam conseguir fazer aquela carga horária que o outro, mais novo, conseguiria. Então ele conseguiu fazer com que aquelas pessoas conseguissem trabalhar e os outros que geralmente tinham emprego mais fácil, conseguiam mais fácil. Aqueles estavam tentando buscar emprego, ninguém oferecia, ele foi lá e ofereceu. E ajudou a pessoa. Por isso que ele até fala que ele é bondoso e tudo mais. Mas é claro, a gente está falando de Deus, né? Mas na história aqui, ele está falando do patrão, mas ele também tenta ajudar. E eu vejo muito essa questão não da igualdade, mas da equidade, que é você igualar através daquilo que a pessoa precisa para chegar no mesmo patamar. Agora, o que não pode fazer é uma parábola. Por exemplo, já que o meu patrão é assim tão bom, então amanhã eu vou chegar às 5 horas. Já não é justo, né? Não é justo. Mas é combinado, o patrão tem que combinar. Você fica na praça às 5 horas para ele te contratar no dia seguinte. Então, mas isso é a intenção, é a má intenção do coração. Daí não funciona, né? É que nem aquele, deixa eu viver assim, depois chegar no último momento eu me arrependo e pronto. Não é assim. Não pode ser assim, né? Mas na verdade, assim, a gente está falando de... A gente está falando da economia, né, da justiça, vamos dizer assim... Humana, né? Divina, né? Esse texto me faz pensar só na misericórdia de Deus. O amor de Deus, o tamanho do amor de Deus para todos nós, a medida é uma só. O amor de Deus é imenso. Não tem medida para o amor de Deus. Então, se a pessoa se converteu de coração, né? Não tem tamanho. Não dá para medir, você merece tanto porque você trabalhou a vida inteira, né? E você chegou só no final da sua vida, né? Não é essa proporção de medida. A misericórdia, ela é infinita. E então, para mim, no texto, assim, não dá para pensar em, vamos dizer assim, justiça, considerando, senão você fala, nossa, que Deus é injusto, mas não é nesse sentido, né? Isso, mas se você olhar aqui, eles falam assim, que eles são desocupados, mas daí ele pergunta para a pessoa fala, por que vocês ficam aqui o dia inteiro sem trabalhar? Eles respondem, porque ninguém nos contrata, ou seja, ninguém contratou eles, por isso que eles deu oportunidade. Então, aí é aquela... É que eles estavam lá, eu vou chegar mais tarde, é que eles estavam realmente buscando, mas então, como exatamente, exatamente, porque é assim, quando, que nem o Luizinho falou, né, de você deixar para a última hora, tem alguém? Marcelo chegou. Tem tipo, eu vou deixar para a última hora, eu sempre falo que meu pai falava isso, né? Eu falo, eu vou deixar para a última hora, né? Quando o Padre Ângelo ia lá em casa e falava, senhor Joaquim, tá na hora, né, do senhor? Ele falava, não precisa, tá na hora de limpar o caminho. Ele falava, não, o pai era muito gozador, então ele falava assim, tem o Luizinho, a Cristina, eles... Eles vão muito, minha mulher também. Mas a gente sabia que isso era da boca para fora, sabe? Isso era bastante da boca para fora.
Mas não é bem esse tipo, vou deixar para a última hora. Mas assim, o que importa é a conversão do coração, né? O Luizinho lembrou do seu Arnaldo, eu acho que é um grande exemplo, né, de conversão. E ele sempre dizia também realmente isso, né, que ele gostaria de ter se convertido antes, né, para assim viver esse amor de Deus mais tempo, né? Mas o que eu vejo desse texto realmente é essa misericórdia, esse amor de Deus que é imenso. E assim, né? Às vezes eu estou no caminho a minha vida inteira e de repente aquele que chegou na última hora é mais fiel, tem mais, sabe assim, fidelidade a esse amor de Deus do que eu que estou a vida inteira servindo como cristão, seguindo a igreja, mas meia boca, né? Eu acho que também faz a gente pensar nisso, que a nossa conversão tem que ser de coração, a gente falou isso outro dia, né? Ser verdadeiro, ser sincero, ser fiel e saber que se Ele me ama tanto, né, o mínimo que eu tenho que fazer é buscar, né, na minha caminhada, ser o mais fiel possível, agradá-lo, né, fazer tudo que eu faça seja para somente agradar a Deus, né, e corresponder a esse amor que se doa por inteiro por mim. É isso que eu acho. Não se pode acomodar, né? Você quis dizer. Exatamente. Até na humanidade normal, quando você está trabalhando, a menos que você trabalhar no sistema político, que aí você deita e rola, estou brincando. Se você trabalhar para empresários, a hora que ele perceber que você está acomodado, pode ter certeza que ele vai puxar seu tapete, né? Não é assim. Então, a Cristina disse, é legal, o que a Cristina passou aí. Temos que estar sempre por cima. Por isso que o que chega por último, às vezes ele é mais fiel do que você. Porque ele chega com mais apetitoso, vamos dizer assim, com mais vontade, coisa que você já passou e... É porque eu vejo um pouco do irmão do filho pródigo, né? Que quer cobrar, porque ele sempre esteve junto do pai, né? E o filho pródigo que gastou tudo, de repente ele é recebido. Então, o amor de Deus é assim, né? Ele tem ele se abre para todos, principalmente, como você falou, né? Que ele veio para o doente, né? Para os doentes, para o pecador, né? Aquele que está são não precisa, né? De remédio. Então, e nós às vezes queremos cobrar de Deus, né? Que a gente, nossa, eu estou sempre ali, né? Duas palavras que falam de pecado aqui, né? Pelo menos duas que eu vi aqui. A murmuração, né, Luizinho? A murmuração é um dos pecados gravíssimos. Eu estava escutando esses dias, Márcio Mendes. Não sei se foi Márcio Mendes. Ou não, Canção Nova, se não me engano. A murmuração, eu não sabia, a murmuração é um pecado grave. É você reclamar com o Senhor, ele está fazendo tudo por você e você está reclamando aí. E o que acontece com o murmúrio? O murmúrio que ele quer mordomia, né? Ele quer... Pensa que Deus Deus tem a obrigação de fazer o serviço para ele. E não é assim. Murmuração e a inveja. A inveja também, eu vi que é outro pecado muito grave também. Fran, quer falar? Eu acho que a conversão da gente é diária, porque é como o Luizinho falou, que às vezes a gente sabe que aquilo lá está errado. Sabe que está errado, mas a gente pega a murmura. Sabe que olhar assim, nossa, gostaria de estar viajando, né? Está olhando o outro, a minha amiga Júlia que está viajando. Então, tudo isso... a gente tem que ser consertado diariamente. Não que a gente tenha inveja de uma amiga, vamos supor, mas a gente tem que se... Olha, já de estar olhando, a gente já está pecando. Da gente estar pensando, ou julgando, já é um pecado grave. Então, você sabe que é errado, mas você está fazendo.
Você não precisa falar, você está sentindo aquilo lá. É horrível. A conversão é diária, é pedir perdão para Deus todos os dias e pedir para Ele ajudar ele a se converter. Cada segundo, né? É um exercício constante. Constante isso. E bonito, né? Ao mesmo tempo é bonito. Você quer falar isso? Não? Ivanete? Deixa eu falar, deixa eu falar. Pessoal? Tem o pessoal aí da... Vamos deixar o turma aqui. Acho que Os universitários? Os universitários. Universitários agora. Quem quer falar aí? A Kelma, o Mário, o Wagner, Marcelo. Pode abrir o microfone. Ninguém. Acho que eles não escutaram. Ou escutaram. Vai falar. Eu vou falar então. Aê. Tá escutando? Sim. Sim. Deixa eu desligar aqui o ventilador aqui. Eu não sei se aí tá calor, né? Deixa chegando aqui. Bom, nesse evangelho aqui, eu entendi um pouquinho, né? Eu entendi assim, que esse evangelho aqui, eu estava aqui pensando aqui, a gente pode se comparar com outro evangelho, mas é quando o bom ladrão, né? No último momento ele se arrepende e Jesus fala que ele vai estar com ele no paraíso, né? Então na última hora ele se arrependeu e Jesus deu a mesma paz, né? No último momento igualou ele a todos os outros, né? No último momento. Então Jesus fala que no reino dele não tem injustiça, todos serão tratados iguais, sejam os mais ricos desde os mais pobres. Então é como uma mãe, né? É como uma mãe, ela trata os filhos iguais, não tem distinção de ninguém. Mesmo aquele que chega por último, aquele que já está ali primeiro. Então que eu pude entender assim que no reino de Deus não há injustiça, todos são tratados iguais. Aquele que já está na missão ou chegou por último na missão, a missão será igual para todos, a paz será igual para todos, né? O amor será igual para todos. E aí eu pude entender assim, então, que nós também, tipo assim, a gente, como ser humano, às vezes a nossa vida, a gente trata as pessoas com indiferença ou algo assim por status, né? Um tem um status a mais, outro tem um status a menos, então às vezes o amor, né? O ser humano trata às vezes o amor por aquela pessoa diferente, né? Então Jesus fala pra gente igualar o amor é amor, e a gente tem que igualar isso como Jesus fez, né? Então é isso que eu pude entender um pouquinho, que no reino de Deus não há injustiça, todos são iguais. Eu acho que é isso que eu entendi. Muito bem, vai. Quer água? É o vento nas costas. Muda também. Ô Wagner, tem que vir aqui, participar aqui qualquer dia, aqui junto com a gente também. Vocês. Os universitários. Quem quer falar agora? Tem a Kelma, quer falar, Kelma? Eu vou só ouvir hoje, tá? Só ouvir. Eu, assim, concordo com tudo que vocês falaram. Só a única coisa que eu queria falar, assim, que Deus, né? Só Deus vai ter essa misericórdia para... Então, eu quero dizer assim, que humanamente, né, quando a gente pensa enquanto pessoas, enquanto ser humano, a gente não tem isso, né? Então, as pessoas se revoltam, falam, nossa, mas como pode, fez coisa errada a vida toda e de repente no último momento vai se arrepender e vai receber o mesmo perdão de Deus. Mas porque nós não sabemos, não temos nem noção que é o amor de Deus. O amor de Deus espera tudo aquilo que a gente pode imaginar. Então, pensando assim que a gente precisa logo dessa conversão todo dia da nossa vida para poder entender, para poder colocar um pouquinho, né, em prática desse amor que Deus tem por nós, para que os nossos irmãos, nessa nossa vida.
Mas só Deus deu para ter esse amor e para nos perdoar mesmo, diante talvez de uma vida que a gente erra tanto, Ele vai sempre nos perdoar. Então, Ele nos ajude, né? A saber, a ter um pouquinho desse sabor, pelo menos. Muito bem, Kelma. E aí, Mário? Eu vou falar rapidinho, então. Todos já falaram, eu acho que eu concordei com todos, que eu também pensei a mesma coisa que todos vocês. E a mensagem para mim foi igual. Vocês estão me ouvindo bem? Está meio baixo, um pouco baixo. Fala um pouquinho mais alto, Mário. Esse trecho de hoje é aquele texto fácil de ser lido, porém difícil de ser entendido, difícil de ser praticado. Quer fazer uma experiência? Nós estamos, como cristãos católicos, batizados, crismados e tudo mais, né? Há quanto tempo? De repente alguém se converte e vai ter os mesmos direitos, vai ser igual. A gente vai aceitar, né? Bonitinho, porque é assim que está no texto de hoje. Mas será verdade? Pense bem. Vamos nos colocar nesses que estão acompanhando, que estão na vinha desde o começo. Então, gente, assim, a lógica de Deus, a lógica de Jesus é diferente da nossa lógica. Muito diferente. A lógica de Jesus, de Deus, é o verdadeiro amor, integral, 100% puro. O nosso ainda é falseado, né? Nós questionamos essa justiça. Pô, por que aquele que chegou no fim tem mais privilégio que eu? Não é questão de privilégio, né? Não é questão de quem trabalhou mais ou menos. Lucas, lá no capítulo 15, ele vai falar: há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos. Vai ter mais festa lá no céu para aquele que era pecador. Aqui no caso seriam os pagãos, né? Os pecadores, eu estou se referindo aqui, que não conheciam o reino. Então aquela frase importante nesse texto: ninguém nos contratou. Se você não conhece, né, o amor de Deus, misericórdia, perdão, tudo aquilo que Jesus ensinou, que culpa que você tem? Nós não. Nós já somos privilegiados, porque nós já estamos na igreja seguindo Jesus, ele não é pequenininho, não é assim? No fundo, nós nos julgamos um pouco melhor, mas nos sentimos com mais direito do que aquele que se converteu agora. Só que tem um detalhe: nós temos um compromisso com essa conversão. Nós temos também que fazer como Jesus, contratar. Esse contratar é mostrar a essas pessoas, esses que estão na injustiça, que estão no sofrimento, que estão na exclusão, que eles também são amados por Deus. Nós que temos que demonstrar. Quando nós estamos há muito tempo junto com Jesus, supostamente nós já aprendemos bastante coisa. Nós vamos estar do lado de Jesus sem ação. Nós vamos na missa, comungamos, somos franciscanos, fazemos parte da pastoral no Sei das Plantas, né? Mas será que é só isso que Jesus quer de nós? Percebe? Se hoje a gente chegar lá no céu, aquele que a gente julgar o pecador, chegando lá na nossa frente, ainda lá no céu nós vamos perguntar: puxa vida, nós estivemos junto com o Senhor até agora, né? A lógica de Deus é diferente da nossa lógica, né? Para nós, 2 e 2 são 4. A lógica de Deus pode ser que não seja essa, né? Então, não cabe a gente murmurar que nem os primeiros que foram contratados, que se acham que são melhores, têm mais direitos. Lá no céu, que me disse a Conceição, né, a recompensa é igual para todos, independente do horário que você chegou.
E certamente aqueles mais pecadores, vai ter mais festas para eles, porque nós já fomos bonzinhos o tempo todo, mas aqueles que foram pecadores passaram por um processo de conversão. E essa conversão teve uma inspiração, um motivo que proporcionou essa conversão. Indiretamente ou diretamente, nós somos responsáveis por essa conversão, porque nós estamos junto com Jesus, somos católicos, ó. Percebe? Então eu acho que é isso, né? O salário é igual para todos e para todas, independentemente do horário que se chegou lá. Jesus chamou todos, não foi? O dono da vinha, né? Chamou todo mundo. Os que estavam mais perto vieram primeiro, então, mas aqueles do fim tinham mais dificuldade, então há mais alegria. Mas o salário é igual para todos. Então essa lógica de Deus é diferente da lógica humana. Por isso que a gente acha que tem que exercitar bem isso, porque no fundo, por mais que a gente interprete, ainda fica aquele resquício, né? Por que ele chegou depois de mim e ele tem mais direito que eu? Assim. Então é sempre um tapa para a gente, né? Eu achei isso interessante, belíssima, essa parábola, e todo mundo falou mais ou menos a mesma coisa, né? Então, graças a Deus, todos nós entendemos. Resta saber se nós vamos, na hora que for escolhido os últimos, né? Se nós vamos murmurar ou vamos estar do lado de Jesus. Eu acho que é isso. Muito bem, Mário. Quem que faltou aí? O Marcelo? Quer falar, Marcelo? Marcelo, acho que não saiu. Saiu? O Marcelo saiu. Então tá bom. Mais alguém quer comentar? Não tem hoje. Hã? Esse evangelho, ele fala assim, nós humanos oramos aqui desse mundo, né? A justiça daqui. O evangelho, ele fala a justiça daqui, mas a gente tem que ver, encaixar com a justiça de Deus. Né? Com a justiça de Deus. A gente fala assim, não, aqueles que ainda não chegou mais tarde para conhecer a palavra, para pegar essa caminhada de cristão e vivência, e que eles perderam, porque ele começou mais cedo, ele conheceu mais cedo. Agora as pessoas chegam mais tarde, ele fala, quando conhece, fala, como é bom, né? Como é bom estar com Deus, como é bom a gente estar em comunidade, como é bom a gente estar, né, nossos grupos rezando, cantando junto, como é bom, né? E as pessoas que não estão junto, quando eles acordam para a vida, falam, nossa, mas como é bom isso, né? Eu acordei tarde. Então Deus fala assim, não, eu não quero os últimos, né? Então, muitas vezes, a pessoa tem vontade, eles querem, mas não tem oportunidade, a pessoa não dá chance, ou não convida, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A pessoa quer, tem vontade, está lá, mas não tem, sabe? Ninguém para convidar, vamos junto com nós, vem conhecer, vem participar aqui com a gente, né? Não convida. Então, acho que esse é os últimos. E como o reino de Deus é para todos. E a partir do nosso batismo, Deus igual a nós ali. O Espírito Santo é para todo mundo. O Espírito Santo é para todo mundo, né? Para nós batizarmos, estamos filhos de Deus, né? Para todo mundo. E Jesus na Eucaristia também dá para todo mundo. Na Eucaristia, Jesus vai estar ali, ele dá para o preto, branco, pro pobre, pro rico. Ele não vai dizer, você é mais bonito, a Eucaristia é maior que você é só um pedacinho. Não tem essa. Né? É a importância, acho que, do chamado, né? De todos nós, de chamarmos o outro, né? Chamar o outro, então assim, acho que tem que chamar o outro. Vem com a gente, né? Vem participar com a gente. Porque Deus não vai ter uma, assim, ninguém é melhor que o outro. Nós somos perante Deus. Mas é o testemunho da gente. Assim, tô falando. As pessoas não conhecem nós assim. Quantos falam assim, você é lá da igreja? Não é? É verdade. Não é? Pode contar com os irmãozinhos de rua, não te reconhece? Não. Já me reconhece já. Então, é engraçado. É o testemunho, né? Você é conhecida por levar o alimento para eles. A Cristina.
O Luizinho já, a pessoa fala, ele é lá da matriz. Não, é interessante, né, que ele, às vezes a gente vai em algum lugar, o senhor fez meu casamento, o senhor, outro dia eu fui no rapaz, né, que ele falou, você que batizou minha primeira filha. Olha, né? que lindo, Tá com não? 13 anos. Nossa. Foi na loja de tinta, você fez o meu casamento. Né? O cara foi fazer um negócio, um serviço lá em casa, você batizou minha filha. Gostou? É legal, né? Que bom. É o testemunho, É por isso né? que a gente tem que estar dando testemunho sempre, né? Para não dar um bola fora, né? Já pensou? Você batizou a filha, mas aí... Só para alegrar um pouquinho, para alegrar, para criar um pouco de humor, né? Vocês já pensaram, vocês conheceram uma pessoa ruim, né? Uma pessoa ruim. Aí você morre, né? Você fez tudo certinho, você fez tudo bonitinho. Você chegou lá no céu, você dá de cara com aquela pessoa ruim lá. Você pensou? O pai falou isso, ele falou isso. Ele converteu O cara ruim, safado, né? Assim, ainda tem aquela cheia de louco. Mas saber que hora que ele foi convidar para chegar lá, né? Mas não cabe a gente julgar, né? E vai acontecer, viu, Mário? Né? Pode ter certeza que vai acontecer. Ele é bonzinho, né? Seguiu tudo direitinho, fez tudo, cumpriu os 10 mandamentos, ele foi ministro da Eucaristia, fez tudo, pastoral, o cara lá, pecador, ele conhecia, né? Julgava ele pecador, né? E de repente você chega lá no céu, o cara tá lá. Ô Mário, o duro se a gente não chegar no céu, né? Ficar pro meio do caminho, né? Viu? E se nós não chegarmos? Ficar no caminho. Na hora que a gente chegar lá, ainda a gente vai perguntar pra gente, mas esse cara tá aqui? Outro dia uma mocinha, uma ministra, né? Ela chegou depois da celebração e perguntou para mim assim, olha, eu dei a comunhão com um senhor que estava bêbado na fila, será que eu fiz certo? Né? Tá bem bêbado, né? Na fila da comunhão, né? Aí foi para ela, tá na fila, tem que dar, né? Você está querendo o sacramento, você tem que dar. Aí ele está bêbado, não importa. Ele está pedindo. Tem que dar o sacramento, né? Então você não sabe, né? De repente, né? Essa pessoa pode estar na frente dela, né? Não pode? Pode chegar na frente, não pode? Pode haver um momento pode ser a conversão ali, né? Pode estar acontecendo naquele momento. Aquela Eucaristia pode ser a... Pode ser o que estava faltando, né? Meu Deus. Então, quem somos nós? Agora na catequese, a gente tem pessoa lá, né? Pessoa já adulta, né? Que agora batizou agora, né? Eu falei, mas aí fala assim, mas agora que eu vou batizar? Eu falei, mas agora é o seu momento, agora chegou a tua hora. Agora você ouviu o chamado, né? Isso. E a pessoa quando vai procurar, ele vai procurar porque ele sentiu o chamado. Ninguém brigou ele foi, sentiu o chamado, ele foi, né? E a gente vê de pessoas que vai lá e dá testemunho, né? Dá testemunho, fala, nossa, aprendi tanto aqui, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo outro, não sabia o significado disso. Eu não sabia nem abrir a Bíblia, eu não sabia nem o que é capítulo. A pessoa, Então, esse é aquele que ninguém ensinou, que ninguém chamou, né? Para trabalhar. Esse é os últimos, né? Então, e tá lá, sabe? E, não são os primeiros. Coitado, ele é o senhor já, ele é meio surdinho, mas coitado. Ele chega perto, ele fica mais perto. Então, ele falou assim, não acredito tanto, estou gostando. Então. Que lindo. Aí outros falam assim, eu quero voltar aqui quando começar outra turma. Seja bem-vindo, venha. É que nem nós também, né? Às vezes nós ficamos tanto tempo sem ter esse encontro da leitura orante, e achamos que estava bom, né? Tá bom, né? Demorou nós voltarmos, né? E agora que nós voltamos, né? Espera um pouquinho. E agora que nós voltamos, você não quer mais voltar naquela lá, né? Você estava falando para Cris, saímos de casa hoje, né, Cris? Feliz da vida. Feliz da vida. Pô, que bom, né? Se fosse pela internet ia ser ruim, né? Porque a gente tá junto, né? Foi a consequência, né? Coisa, né? É, diferente, né? Tá faltando, tipo, não sei, o calor humano, né? Isso. Ali pela internet, pelo celular, como se fosse uma coisa fria, né? Tava faltando alguma coisa. Tá faltando algo. É isso que eles não estão sentindo agora, o Mário, a Kelma, o Wagner, né? Estão lá. Tá lá, estão aí junto, né? Aí, Mário, o que você quer falar? Não, só um pouquinho depois do humor, né? Pra gente dar uma descontraída, e um pouquinho da teologia, né? Que é importante a gente reparar isso, esse detalhe. Que aí fala das horas, a terceira hora, a sexta hora, a nona hora, né? Essas horas aí são o Cronos, que é a nossa hora.
É a hora que nós marcamos o tempo, né? Assim, uma volta total da Terra, 24 horas, um dia. Esse é o Cronos, é a teoria cronológica, que é o nosso tempo. Agora, Jesus aqui se refere ao Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, é o tempo que nós não conhecemos. Nós vamos conhecer um dia, mas nós não conhecemos. É completamente diferente. Não tem nada a ver com a volta da Terra, que é a volta em torno de si, em torno do Sol, né? Não. É o tempo de Deus, é o Kairos. Tá? Então a gente tem que entender também essa questão, essa diferença dos tempos aí. Jesus é claro para a gente nos fazer entender a nossa hora. O tempo que cada um tem em relação a ele, né? A convivência com ele, né? Ou seja, o tempo que a gente vem praticando e vem seguindo Jesus, o tempo nosso, cronológico, né? Mas ao tempo cairológico, o tempo do Kairos, o tempo de Deus, é diferente. Não tem nada a ver da terceira hora, quem chegou primeiro, quem a gente não sabe. Então, essa é uma visão teológica, então, para a gente também assimilar um pouco melhor esse texto de hoje. Isso é importante, né? Enquanto nós estamos aqui, há tempo, né? No mundo espiritual não existe tempo, né? O tempo não existe. Então, tanto faz ser 1 minuto que ser 1000 anos é a mesma coisa, né? Da mesma forma, quando Jesus morreu na cruz, ele salvou a todos, aqueles que já foram, aqueles que estão e aqueles que estão por vir, né? É mais uma prova de que não existe tempo para Deus, né? O momento que ele fez a salvação é geral, né? Por tudo, né? Não existe esse pensamento que nós temos aqui, né? Até os próprios cientistas estão descobrindo hoje, né, que o tempo não existe, né? Isso é bonito, né? O tempo é uma ilusão. Deus vai por nós, não é por merecimento, mas por necessidade, né? Necessidade do amor dele, né? Deus, não é porque você merece. A gente não merece nada, né? Deus fala assim, você necessita do meu amor. Você necessita do meu amor. Você necessita da minha misericórdia. Isso. Então, acho que por necessidade desse amor dele, ele faz. Não porque não merece nada. É da mesma forma, né? Que às vezes nós pensamos, estamos tanto tempo na ordem, né? Estamos tanto tempo seguindo, eu faço tanta coisa, eu mereço. Não mereço nada, né? Por mais que você faça, você equivale a um que não fez nada. Porque a gente, o próprio Francisco falou, né? Eu estava morrendo, né? Não fizemos nada, vamos começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Então, tem que fazer isso todo dia, eu não fiz nada, vamos começar de novo. Para não botar na cabeça que a gente é alguma coisa, porque não é nada mesmo, né? Então todo dia tem que fazer essa reflexão de Francisco. Vamos começar tudo de novo. Eu lembro daquela doutora Núbia, né, que passava a fazer os programas do Padre Arnoldo, ela falava sempre assim, né, que hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Todo dia. Né? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida, porque ontem já foi e hoje é o dia, hoje é o meu tempo, é o Kairos. É verdade, né? Tem que dar tempo, porque de repente... o meu dia. Porque de repente pode ser minha hora também de ir embora, né? E o meu minuto, né? Então... Ou você pode dar um contra-exemplo também, né? De repente você pode... Horas nós estamos lá em cima e horas você está lá embaixo, né? É perigoso você permanecer embaixo também. Subir, depois perde a fé e permanece lá embaixo. É perigoso também. Então tem que ter essa constante, né, da oração, essa persistência de estarmos aqui reunidos, né, essa persistência de ir na igreja, persistência da palavra, da Eucaristia, enfim, tudo, a presença dos irmãos, né, para nós continuarmos nesse caminho, né, estarmos sempre juntos. Então é interessante dando sustentação para o outro. Então, mas é interessante pensar em Francisco, né, morrendo e chamando os irmãos para começar, né? Olha isso, é muito forte demais, né? Ou seja, todo dia nós temos que começar essa... vamos pensar assim que nós somos uma obra incompleta, né? Inacabada. Totalmente. Inacabada. Inacabada. E todo dia é um momento, cada hora, cada
cada dia que começa é o momento da gente dar continuidade, né, a essa obra que Deus iniciou. Eu acho que é esse sentido, né, que Francisco quer colocar assim, desse, vamos começar, né? Vamos, na verdade, assumir, né, essa nova criatura. Por isso que a Fran, quando falou, né, da conversão diária, né, cada momento é um momento de eu ser a nova criatura que Deus espera, né? Até tinha não vou dizer o nome, mas tinha uma pessoa da fraternidade, né, que um dia chegou para mim e falou assim: ô Lizinho, acho que tem pouca gente fazendo muito e muita gente fazendo nada, né? Por que você não chama a atenção daqueles que não estão fazendo para fazer igual os outros que estão fazendo, né? Entendeu? São meia dúzia que faz, e o resto não faz nada, né? E a indagação era essa, né? Eu falei, não importa, cada um tem o seu tempo, né? Você tem que fazer porque você faz com amor, né? E faça o que você puder. Ao outro, compete ao outro o momento de cada um para descruzar o braço e fazer, né? Você não pode julgar o outro, você pode julgar só a si mesmo, né? Faça o máximo que você puder, sem pensar que o outro não está fazendo, que o outro está, né, dando mole, sei lá, coisa do tipo. Não importa, faça a sua parte, né? Não sei se ajudou muito, não, mas... Não, mas eu quando... Desculpa, Fran. Isso daí é o julgar, né? É o julgar. O julgar é muito... Então, mas o Luizinho Mas não sempre cabe ao dizia, Evangelho? Sim. Mas você sempre dizia com relação a isso o seguinte, que não é o que nós estamos fazendo, mas era o que Deus faz em cada um de nós, né? Então, assim, não importa o que Ilza faz, ou o que a Fran faz, a Conceição, né? O que cada um de nós faz. O que importa é o que Deus, o que nós permitimos Deus fazer em nós, né? Por isso que nós estamos aqui na fraternidade. Se for para fazer as coisas... Eu lembro do Vantuan, né? Aquele cardeal. É verdade. Ele falava, mas Senhor, e as obras? Francisco, as obras, eu dou um jeito de alguém para fazer. Eu só quero o seu coração. Olha que bonito. É o seu coração. É a sua conversão. Conta a história, acho que ele sabe da história dele, que ele ficou na prisão. Ele ficou 13 anos. É um bispo, né? Bispo de Saigon, né? Saigon. Ele ficou 13 anos na prisão. E ele estava formando a comunidade, já estava, né, com bastante comunidade e tal. Ele era o bispo daquela região. Eu acho que fazia alguns meses, né, que ele se nomeado bispo de Saigon, e aí ele foi preso. Né, que é o regime comunista. E aí ele falou, mas... E ele na prisão, né? Vai acabar tudo, ele pensava, né? E aí ele escutava, né? François, né? As obras, deixa que eu me viro com elas. Eu quero você aí. Né? Então ele ia tomando consciência de que ele estava na prisão, porque ele tinha um papel, né? Ali naquele lugar, e realmente ele conta, né, que ele não tinha a Bíblia, né, então ele escrevia o que ele lembrava, por isso que eu falo, né, a gente tem a Bíblia, tem a Bíblia não. E ele ia lembrando os versículos e escrevendo no papel acho que as crianças levavam para ele papéis de pão, e ele ia escrevendo o que ele lembrava, então ele foi construindo a Bíblia dele, escrevendo os versículos que ele lembrava, para fazer as orações, as meditações no papel. E aí eles levavam para ele a Eucaristia num pacote de cigarro e o vinho no vidro de remédio para o estômago, para levar para comer. E aí ele conseguia celebrar a missa com uma gota de vinho, né? Um pedaço. E aquela Eucaristia que ele partilhava ali com os soldados. Faziam adoração ali naquela cela. E converter no soldado. Então, assim, e aí ele fala que quando ele saiu da prisão, a diocese tinha crescido tanto que, tipo assim, não dependia dele, né? Dependia do povo, né? O povo fez aquilo crescer, né? Se reuniam para rezar, para fazer as novenas. Então, tipo, eu gosto muito de lembrar de pensar nisso, né? Quer dizer, as obras... Né, fazer comida para os irmãos,
nós. Ele põe outras pessoas lá. O que ele quer é o meu coração. É a conversão do meu coração. Então, assim, a gente achar que a gente é importante fazendo isso ou aquilo... De jeito nenhum. Né? Nós não somos servos e não tem Ele não medo. precisa de nós, ele chama outro. Agora, o importante é nossa, né? Entendermos essa conversão e fazer com amor tudo. É o coração mesmo. Gente, viu quantas coisas que saíram? Será que eles estão ouvindo, né? Estão ouvindo, né? Tá ouvindo para ouvir? Tá. Quanta coisa bonita que saiu. E a sua pergunta do começo, Ilza? Sim. Mais alguma coisa, gente? E aquela passagem, né, que quando Jesus estava subindo, e várias pessoas olhando, né, e um anjo falou, do mesmo jeito que ele está subindo, ele vai descer para julgar, né, com julgamento. E, se não me engano, eu não sei mais ou menos se é muito bem assim, mas é mais ou menos assim. E aí, uma das comunidades de Paulo, se Jesus vai voltar, depois que parou de trabalhar, né, se foi mais ou menos isso, né, não queria saber de fazer mais nada, porque o Senhor vai voltar. Vai voltar mesmo, então? Aí Paulo puxou ele, volta a trabalhar, porque senão vocês não comem, não. É isso aí. Mas como a gente vê assim também em São Francisco, como ele é respeitado, né? Eu não sei, alguém assiste a novela das 6 horas lá, Amor Perfeito? Tem assistido? Tá acabando a semana, é hoje, né? Amanhã é o último capítulo, né? Só nós duas assistimos. Na novela puseram um frei franciscano, você viu, né? Aquele velhinho, é o frei franciscano. Hoje ainda ele falou, é que eu não estava na sala, eu vi eu peguei isso no relance. Mas ele deu uma lição, ele estava falando que, falando para os outros, São Francisco, não sei o que. Eu falei, olha, até na novela. Que bom, né? Eu falei, olha como que São Francisco é, né? Ele vai até nas novelas, por isso que ele é focado. Então tá bom, o pessoal quer. É por isso que eu cheguei atrasada, estava no novela. Entregou, hein, Ilza? Amanhã é o último capítulo. Se for tem sábado, acho que tem. Podemos encerrar? Podemos. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por tudo isso que Ele nos ensinou essa noite, né? Vamos dizer todos juntos: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, vamos levar a Ele. Com toda certeza Deus vai tocar em cada um. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.